Olá, bem-vindos a mais uma aula no canal da Universidade da Elétrica. Essa aula é dedicada a você que quer saber como montar uma instalação elétrica e por onde começar a montagem dessa instalação elétrica. Esse é o foco dessa aula, que é a aula A228. Então, saiba como montar e como começar a montagem da sua instalação elétrica. Primeiramente, eu vou dividir, para você saber como montar e por onde começar a sua instalação elétrica, eu vou dividir em duas etapas. A primeira etapa é o planejamento das instalações elétricas. Por exemplo, você que é eletricista, pegou um trabalho para ser feito. Alguém chegou e pediu, olha, eu queria que você fizesse a instalação elétrica da minha residência. Provavelmente você vai chegar lá e não tem projeto. Se não tiver o projeto, você vai incluir esse projeto. Aí você vai começar a trabalhar na primeira etapa, que é a etapa de planejamento das instalações elétricas. Planejado as suas instalações elétricas, você vai à segunda etapa, que é a execução daquilo que foi planejado. Você vai executar aquilo que foi planejado. Agora vamos ver quais são os passos contidos dentro da primeira etapa, que é a etapa de planejamento. Bom, no planejamento das instalações elétricas, o primeiro passo que você deve fazer é fazer o desenho da planta baixa da residência. Você pode fazer isso à mão mesmo, né? Você pega um papel, faz o rascunho daquela planta baixa, né? É o primeiro passo, faz o rascunho da planta baixa. O segundo passo, você vai definir dentro desse rascunho dessa planta baixa, você vai definir os pontos de iluminação, os pontos de tomadas, os pontos de cargas especiais, por exemplo, chuveiro, se tiver ar-condicionado, ar-condicionado. Esse é o segundo passo. O terceiro passo é efetuar uma montagenzinha de uma tabela que a gente chama tabela de cargas, ou seja, fazer isso através do levantamento das cargas, um levantamento prévio das cargas na residência. Tudo isso eu vou indicar para vocês onde consultar. Quarto passo, você vai fazer a divisão dos circuitos. Pega a sua instalação e divide ela em circuitos elétricos. Lembrando que iluminação os circuitos de iluminação são separados dos circuitos de tomada de uso geral. E os circuitos de tomadas de uso geral também separados dos circuitos de tomadas de uso específico. E o quinto passo, você vai fazer o dimensionamento. Você vai dimensionar os condutores, os eletrodutos, os disjuntores, o DR e o DPS, que é o dispositivo de proteção contra surto. Então, esses itens são os itens relacionados à primeira etapa, que é o planejamento da instalação. Para você entender em detalhes esses itens, eu sugiro que vocês, primeiramente, vejam a aula A07 de Projeto Elétrico Residencial, que tem aqui o link. Essa aula é uma aula introdutória, importante para vocês iniciarem um planejamento. A aula 08 já é uma aula de levantamento de cargas. A aula 10, vocês vão fazer a distribuição dos circuitos. E a aula 11, vocês vão fazer a divisão e o mapeamento na planta que vocês estão prevendo. Então, consultem essas aulas aqui, que essas aulas darão subsídios para vocês fazerem o planejamento, que é a primeira etapa por onde começar as instalações elétricas. A segunda etapa é a etapa de execução do planejamento, daquilo que foi planejado. Então, o primeiro passo é montar a infraestrutura planejada. A infraestrutura planejada é o lançamento dos eletrodutos na laje, na parede, a fixação das caixas de teto na parede, fixação das caixas de passagem, das caixas de tomada, fixação do quadro de distribuição, né? E lançamento e fixação
dos eletrodutos. A segunda etapa, você vai começar o lançamento dos cabos elétricos, sempre partindo do quadro de distribuição de circuitos, até o ponto que você planejou. Dividiu em 8 circuitos, vão sair os 8 circuitos, começando o lançamento do quadro de distribuição de circuito. O terceiro passo, fazer o fechamento. Faz o fechamento das tomadas e dos pontos de iluminação. As tomadas tanto de uso geral como de uso específico. Quarto passo, você vai fazer o fechamento do seu quadro de distribuição. Você vai instalar os barramentos, vai colocar os disjuntores, vai colocar os DR, colocar os terminais para conectar nos disjuntores, DR e dispositivo de proteção contra surdo. Quinto e último passo, você vai efetuar os ensaios nas instalações elétricas antes dela entrar em operação, conforme a 5410 de 2004. Então, pessoal, para que vocês possam ter um treinamento em relação à segunda etapa, eu coloquei aqui embaixo as aulas que estão relacionadas e podem ajudar vocês na execução daquilo que foi planejado. É a aula A02, como montar um three-way, passo a passo. A aula A45, né? O que você tem que ter numa instalação elétrica que torna ela segura. A aula 87 é uma aula muito importante, é dica para você montar um quadro elétrico residencial. A aula A88 é a montagem das tomadas fazendo uso, tomada residencial, fazendo uso do novo padrão. Então, essas dicas, essa aulinha que eu mostro agora para vocês, e que vocês viram, permitem vocês saberem por onde começar a fazer a instalação elétrica e aonde vocês encontram as informações que darão subsídios para vocês executarem um projeto de forma adequada e seguindo a norma técnica. Para isso, sigam as instruções e as aulas indicadas nessa aula A128. Um abraço a todos vocês e fiquem ligados no canal da Universidade da Elétrica.